quando nós derramamos a nossa alma no lugar certo, para a pessoa certa, Deus ouve, Deus vê, Deus responde. Aprenda a derramar a sua alma diante de Deus. Aprenda a buscar as soluções nele. Aprenda a pedir auxílio a ele. Aprenda a pedir socorro a ele. Graça e paz, povo amado de Deus. Como é que você está hoje? Tu tá bem? Tu não tá bem? Tá massa? Não tá? Tá show de capim? Bota aqui nos comentários assim, hoje eu tô bem, hoje eu tô mais ou menos. Mas o que importa é que Jesus está contigo. Acorda para Jesus, que quando a gente tem Jesus, tudo vai bem. Ó, a gente pode até enfrentar lutas, tribulações, dificuldades, mas Cristo está contigo. E hoje ele te diz assim, não temas, eu estou contigo, não tenha medo, eu sou o teu Deus. Ele é contigo, mulher. Te levanta, te ergue em nome de Jesus. Vai aprender de Deus, vai avançar, vai amadurecer, vai crescer no Senhor. Como eu falei, né, nós começamos uma nova série de vídeos sobre as mulheres da Bíblia e cada vídeo desse a gente vai aprender algo sobre uma mulher da Bíblia. No vídeo anterior, se você perdeu, vá lá, né? A gente falou um pouco sobre essa coragem, essa obediência de Esté, da rainha Esté, do posicionamento dela, que mudou toda a história de uma nação inteira. E hoje nós vamos estudar sobre uma mulher que é uma mulher que, meu Deus, como Deus fala comigo através da vida dela. Quem é a tua mulher da Bíblia preferida? Sério, bota aqui no comentário, eu quero saber quem é a mulher da Bíblia preferida para você, quem é aquela mulher que Deus fala mais contigo. De repente eu posso até fazer um vídeo aí da mulher que vocês sugerirem, então coloca aqui embaixo. Mas hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre a vida de Ana, que é uma mulher que Deus fala muito ao meu coração, porque eu aprendo muito com a perseverança de Ana. Ana era uma mulher, muitas vezes as pessoas olham para a fé de Ana, olham para o coração de Ana, mas eu olho muito para a perseverança dela. Ela era uma mulher que verdadeiramente insistia, que não desistia tão fácil, né? Uma mulher de Deus, uma mulher que verdadeiramente insistiu em oração até receber aquilo que o coração dela tanto desejava, né? E o que é perseverança? Eu fiquei pensando sobre isso, né? O que é perseverança? O que é que Jesus quer de nós quando ele diz que a gente tem que ser perseverante, que a gente tem que insistir? Mas eu aprendo com Ana a continuar crendo, mesmo quando Deus está em silêncio, ou quando ele não está fazendo algo, ou quando a resposta ainda não chegou, quando o milagre ainda não chegou, a gente tem que continuar crendo, continuar crendo. A história de Ana está lá em 1 Samuel, né? Se você for ler o capítulo todo, você vai ver a história de uma família, né? A família de um homem chamado Eucana e a sua família que, enfim, tinha duas mulheres, eram duas esposas, Penina e Ana. Penina tinha vários filhos e Ana era estéril, não tinha filhos. E a palavra de Deus vai dizer que Eucana tinha duas esposas, a primeira chamava Ana, a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha, né? E Penina provocava, lá no verso 6 vai dizer, e a sua rival provocava e zombava dela, porque o Senhor não tinha lhe dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. É tão interessante porque todos os anos Eucana e a sua família subiam a Siló, né? Eles iam para o templo e Ana sempre levava o seu pedido ao Senhor. Isso aqui é um aprendizado assim que a gente tem que ter. Aprenda a buscar quem pode resolver. Aprenda a pedir a quem pode resolver. Aprenda a ir atrás e bater na porta de quem pode resolver. Se você leu lá o Novo Testamento, você vai lembrar de uma história que eu acabei de me lembrar, que é a história da viúva, né? A viúva persistente ali. Quando Jesus está ensinando os seus discípulos a insistir, a persistir, ele diz assim, vocês têm que ser que nem essa mulher aí, que tinha uma causa na justiça e ela fica batendo na porta de um juiz iníquo. Lembram dessa história? Depois eu vou contar a história toda, mas ela ficava batendo na porta de um juiz iníquo e ela vence aquele juiz no cansaço. O juiz diz, não, porta fechada, porta fechada, porta fechada. Chega uma hora que ele se cansa, ele diz assim, eu vou atender essa mulher, porque essa mulher está me estressando demais, está me arretando muito, então eu vou atender ela de todo jeito. E ele atende ela, né? Então, ela venceu no cansaço. E aqui, em 1 Samuel, eu vou ler no capítulo 1, eu vou ler o 27 e o 28, tá? Só pra gente refletir um pouquinho sobre isso. Diz assim, Ana pediu um filho, né? Subia lá a Siló e pedia esse filho. E imagina, uma dor, uma amargura, um coração angustiado. E a rival dela, olha, tu não tem filho. Tá vendo, Deus me deu e Deus não te deu. E ela estava tão angustiada que a palavra diz que a angústia era tão grande que parecia que ela estava embriagada com vinho de tanta tristeza. Veja mesmo, ela chorava tanto que o próprio sacerdote Eli disse assim, oxi, que embriaguez é essa, Ana? Abandona isso, mulher. Que loucura é essa? Mas ela pede até conseguir o seu Samuel. E é isso que a gente vai entender um pouquinho.
Lá no verso 27 vai dizer assim, ó, pedi ao Senhor que me deste este menino, e o Senhor atendeu o meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor, por toda a vida ele pertencerá a Deus. Vamos entender algumas coisas. Primeiro, Ana era estéril, então ela estava indo contra as circunstâncias, contra o diagnóstico, né? Ser perseverante contra um diagnóstico, contra uma circunstância é muito difícil. Quando a gente é perseverante, eu sou uma pessoa perseverante, mas não tem um diagnóstico contrário, é muito mais fácil. Ana era uma mulher estéril, então as circunstâncias diziam que ela não poderia ter filhos. Aí ela tinha uma rival humilhando ela constantemente. Tu sabe o que é você querer ter um filho e ver todo mundo à sua volta tendo filhos e ainda uma perturbada do juízo, que azucrinando. Isso é uma coisa que para mim revela muito o coração de Penina. Porque Penina, ela tinha uma bênção, não, ela tinha várias bênçãos, mas em vez de agradecer ao Senhor, ela se comparava e perturbava a outra que não tinha. Isso revela muito o coração dela, né? Então, todos os anos elas iam lá, subiam ao templo, pediam. Sabe o que é todos os anos você subir ao templo pedindo algo que é totalmente contraintuitivo, totalmente contrário ao diagnóstico humano? Porque chega uma hora que a gente desanima, chega uma hora que a gente diz, eu não vou mais tentar, eu não vou mais lutar, eu não vou mais orar, eu cansei. Não sei se você já viveu isso, né? Chega um momento da nossa vida que a gente cansa e a gente diz, eu não quero mais lutar com isso não. Não vou insistir mais nesse assunto, né? Eu confesso para vocês que eu já vivi isso. Eu estou vivendo um tempo de espera, assim como Ana, né? E esse momento da esterilidade não é muito fácil. Inclusive, ó, se você lembrar de alguma amiga que está nesse momento de espera, manda para ela esse vídeo, porque eu sei que é uma dor esse momento do silêncio, né, de Deus, mas esse silêncio não é abandono. Aprenda isso. Nem toda demora é abandono. O silêncio faz parte, né, do processo. A gente tem que aprender a lidar com os tempos de Deus, os hiatos de Deus, os intervalos de Deus entre a promessa e o cumprimento da promessa. Então não desanime, que nós possamos ser como Ana, persistentes, que sobem ao templo, que choram diante de Deus, que tem a sua alma amargurada, que dói, que sofre, mas que permanece. Veja que o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada de tanta dor. Eu não sei se você já sentiu tanta dor, que ninguém lhe entendeu. Eu não sei se você já sentiu tanto sofrimento que ninguém conseguiu compreender o que você estava sentindo, mas há um Deus que compreende. O sacerdote Eli não entendeu Ana, mas não precisava compreender, porque Deus estava vendo ela estava derramando a sua alma, e quando nós derramamos a nossa alma no lugar certo, para a pessoa certa, Deus ouve, Deus vê, Deus responde. Aprenda a derramar a sua alma diante de Deus, aprenda a buscar as soluções nele, aprenda a pedir auxílio a Ele, aprenda a pedir socorro a Ele. Deus tem resposta para a tua vida. E eu acho a história de Ana muito forte, porque ela verdadeiramente transformou a dor em oração. Aprenda a transformar a sua dor em oração. Aprenda a transformar os seus sofrimentos em oração. Aprenda a transformar as portas fechadas em oração. Aprenda a transformar os nãos em oração. O diagnóstico contrário, aprenda a transformar em oração. A perseguição, né? Tá vivendo um tempo difícil de preocupação, um tempo difícil financeiro, na saúde, no casamento. Aprenda a transformar tudo isso diante de Deus e entregar diante de Deus. Transforme a sua dor em oração. Transforme. Entregue a quem pode resolver. Porque não há nada tão difícil que o Senhor não possa fazer. Não há nada tão difícil que o Senhor não possa fazer, sabe? Eu acho interessante porque a maioria de nós, de repente, brigaríamos. Ela poderia ter discutido com Penina, ficado com raiva, brigado, mas ela não faz isso. Ela não tira os olhos dela do propósito, ela não tira os olhos dela da promessa, ela não discute com Penina, ela não perde tempo. Não perca tempo tentando se explicar, não perca tempo tentando se defender, não perca tempo, seja perseverante, continue, se esforce. Nós temos um Deus que é galardoador daqueles que o temem, Ele vê os nossos esforços e recompensa. Então permaneça, persista, né? E para mim, o mais forte nessa história é que a história de Ana começa a mudar quando a oração dela muda. Tem muitas coisas na nossa vida que vão começar a mudar quando a nossa oração mudar. Ela pede um filho, mas ela estava com a inclinação errada, né? Ela queria um filho para ela. E a palavra diz que quando a gente pede pelos motivos errados, nós não alcançaremos. E quando ela muda a perspectiva da oração, ela muda a sua oração, Deus dá não somente um filho, mas Deus dá um profeta que vai mudar a história de um povo. Deus pode fazer infinitamente mais do que você pediu ou pensou quando você aprender a entregar a Ele. Aprenda a entregar.
Aprenda a pedir aquilo que agrada a Deus. Aprenda a agradar a Deus até com as suas orações. Aprenda a fazer isso. Então, em nome de Jesus, o nosso Deus é um Deus que vai devolver. Muitas vezes ele vai devolver um propósito muito maior do que o pedido quando nós entregamos ao Senhor. Todo mundo estava vendo um ventre que estava fechado, mas o céu sempre esteve aberto. É forte isso. Manda para uma mulher que está tentando engravidar. Eu sinto de Deus que ela precisa ouvir isso. Ainda que todo mundo veja em você um ventre fechado, um momento da espera, um diagnóstico ruim, o céu continua cooperando em teu favor. Seja como Ana. Persista, não desista, entregue, deixe Deus trabalhar. Ainda que todo mundo veja um ventre fechado, o céu nunca se fechou para você. Ele sempre esteve aberto. Amém? Eu creio de verdade que essa perseverança de Ana é uma capacidade que Deus desenvolve na gente. Então, em nome de Jesus, que o Senhor desenvolva em você um coração persistente e obediente. Esse é o desejo do meu coração. Que você verdadeiramente possa receber dessa perseverança, desenvolver essa perseverança. Amém? Deus te abençoe. Se de alguma forma esse vídeo falou com você, compartilha com alguém, manda para uma amiga, curte esse vídeo, comenta, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, quando nós vamos aprender com outra mulher da Bíblia. E não esquece, hoje é um excelente dia para viver milagres. Amém?